acontece quando uma das partes destrói os bens para não partilhá-los? Parece loucura, gente, mas não é. Isso é mais comum do que se imagina. Eu tive um cliente que ele estava em processo de separação. E a mulher estava fazendo da vida dele um verdadeiro inferno, realmente. Ela queria muito mais do que ela tinha direito. E o meu cliente começou a se esgotar emocionalmente. E num ato impensado, ele botou fogo na casa, com os carros dentro e destruiu todo aquele patrimônio. Então, o patrimônio substancial daquela família foi destruído neste ato, que, inegavelmente, é um ato impensado, que só traz prejuízos. Mas, naquele momento de raiva, ele não pensou e acabou agindo com a cabeça quente. E isso tem muitas consequências, traz muitas consequências. Por isso é importante pensar, esperar, deixar o tempo passar, conversar com o advogado, mas jamais chegar a este ponto. Mas afinal, quais são as consequências de destruir os bens comuns ou os bens que estão em discussão com relação à partilha? Primeiramente, vamos entender os regimes de bens. Regime da separação parcial de bens, é o regime padrão da nossa legislação. Nesse regime de bens não é necessário fazer pacto antinupcial, que é uma escritura pública elegendo o regime de bens que o casal escolheu, porque esse é o padrão. Quem quiser casar por esse regime de bens é só fazer o rito do casamento normal sem o pacto antinupcial. Se a pessoa viver em união estável e não tiver nada, nenhum documento elegendo outro regime de bens, o aplicável será o regime da separação parcial de bens. Nele, somente os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento ou da união estável é que deverão ser partilhados em eventual divórcio. Somente estes bens adquiridos a título oneroso na constância do relacionamento é que se comunicam, certo? O que cada um já tinha ao casar ou passar a viver em união estável, ou o que cada um receber de herança ou doação, não se comunica e, portanto, não deve ser partilhado por ocasião de eventual divórcio ou dissolução de união estável. Regime da comunhão universal de bens. Nesse regime de bens, praticamente tudo se comunica. Portanto, praticamente tudo deverá ser partilhado por ocasião de eventual divórcio. Seja o que cada parte já tinha ao casar ou o que adquiriu ou ganhou durante o casamento. E nisso se inclui heranças e doações. Somente não deverão ser partilhadas as heranças e doações se existir um testamento ou uma escritura pública de doação com cláusula de incomunicabilidade. O que é essa cláusula? É uma disposição na qual o doador ou a pessoa que fez o testamento determinou que aquele patrimônio ou aquele bem que faz parte ou do testamento ou da doação não deverá se comunicar com o eventual cônjuge ou companheiro do donatário ou do beneficiário do testamento, certo? Então, essa cláusula de incomunicabilidade serve justamente para evitar que determinado bem se comunique com o companheiro ou com o cônjuge daquela pessoa que vai receber a doação. Regime da separação total de bens. Nesse regime de bens, cada parte tem seu patrimônio separado, individualizado, cada um pode fazer o que quiser com o seu patrimônio, sem autorização ou anuência do outro, sendo que, por ocasião de eventual divórcio, nada deve ser partilhado, não se tem partilha, uma vez que não se tem comunhão de bens, os bens não se comunicam. E isso também se aplica no regime da separação obrigatória de bens. Nesse regime da separação obrigatória de bens, a lei determina que algumas pessoas obrigatoriamente devem eleger esse regime da separação total, que são as pessoas maiores de 70 anos ou aquelas que se separaram de relacionamentos anteriores, mas não fizeram a regular partilha de bens. Lembrando que recentemente o nosso STF firmou o entendimento de que pessoas maiores de 70 anos
podem eleger outro regime de bens que não o da separação total, desde que manifestem essa vontade por escritura pública. Então lá, se o vovô quer casar em comunhão universal de bens com a nova namorada dele, ele pode, mas tem que ir no cartório fazer uma escritura pública dizendo que ele quer casar pelo regime lá da comunhão universal de bens. E nós temos, por fim, o regime da participação final nos aquestos. Nesse regime de bens, o casal tem seu patrimônio individualizado durante o casamento, podendo fazer o que bem entender, sem autorização e sem anuência do outro. Mas por ocasião de eventual divórcio, é feito um levantamento dos bens que foram adquiridos a título oneroso na constância do casamento, e com base nisso é feita a partilha de bens. O que cada um já tinha ao casar não se partilha, não se comunica, assim como o que for recebido por herança ou doação. E com base no regime de bens eleito pelo casal, é que teremos as regras de partilha do patrimônio por ocasião do divórcio ou da dissolução da união estável. Então, se o casal não chega a um consenso, que é o melhor, vai ser necessário ingressar na justiça. E o juiz vai analisar o patrimônio do casal, quando que foi adquirido, vai analisar qual é o regime de bens e vai determinar o que tem que ser partilhado ou não. O que não pode acontecer é perder o controle e extraviar, destruir, enfim, fazer qualquer coisa com os bens que não seja algo lícito, que não seja algo tolerado pela justiça. E destruir os bens comuns ou os bens que estão em discussão judicial com relação à partilha, tem muitas consequências, dentre elas, reparação de danos. A pessoa que foi lá e destruiu o patrimônio, ela vai ter que indenizar a outra. O que for determinado que pertence a outra parte, quem destruiu vai ter que indenizá-la. Então o prejuízo é grande, porque ele não vai ter a parte dele dos bens que ele destruiu, e ainda por cima vai ter que indenizar a outra parte. Não tem vantagem alguma nisso. Além disso, dano moral. A parte que teve os bens destruídos pelo outro pode requerer indenização por danos morais. E é bem possível que essa pessoa tenha, sim, um resultado favorável. Afinal de contas, é algo traumático ver os seus bens serem destruídos. Imagine o caso do meu cliente, a mulher, vendo a casa da família, os carros da família, dentro da casa da família, todos os bens da família, roupas, os móveis, as lembranças, fotografias, joias, enfim. Estava tudo lá. Imagine ela vendo aquilo acontecer, ela suportando aquela dor. No meu ponto de vista, inegavelmente, isso causa, sim, um dano moral para a pessoa. Então, aí mais um prejuízo para aquele que de cabeça quente destrói os bens. E por fim, nós temos a responsabilidade criminal. Afinal de contas, este ato pode ser considerado, pode ser caracterizado um crime de dano ao patrimônio, que tem, além de multa, uma pena de 1 a 6 meses. Não é uma pena alta, não, mas é algo que vai sujar a ficha do indivíduo. Quem ver aquilo vai chegar à conclusão de que aquela pessoa tem um certo descontrole. Então, fica ali uma mácula na imagem, na ficha da pessoa que cometeu este ato impensado. Portanto, pessoal, destruir bens para não partilhá-los definitivamente não é uma boa ideia e tem muitas consequências gravosas. Os prejuízos serão imensos, certamente, então não é uma boa ideia. E quanto ao meu cliente, ele teve que indenizar a ex-mulher com relação à parte dela do patrimônio, que na justiça foi entendido que era muito menor do que ela efetivamente queria, portanto, era só ele esperar a justiça andar e ter calma, que ele ia conseguir o que ele queria, mas não, ele botou fogo no patrimônio e logo colocou os pés pelas mãos. Além disso, ele teve que pagar a indenização por danos morais para ela e os filhos, e ainda por cima está lá com uma condenação criminal. Desse modo,
Pensem bem antes de tomarem uma atitude impensada. Esfriem a cabeça, converse com o advogado de vocês, que pode levar tempo, mas geralmente as coisas tendem a se resolver de um modo muito melhor do que o meu cliente acabou sofrendo. Certo, pessoal? Vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre dano moral. Assistam lá.